Olá, meu nome é Lucas, eu sou professor de Física e vim falar um pouquinho sobre regra de 3. A regra de 3 ela é uma ferramenta da matemática, mas ela também é utilizada em outras áreas, como a química e as engenharias, por exemplo, pela facilidade de resolução de problemas que ela traz. Basicamente, a regra de 3 faz uma análise de grandezas e unidades para tentar descobrir um outro valor que também segue essas grandezas. Para a resolução dos nossos problemas, nós vamos utilizar um passo a passo. Primeiro, é o mais importante, tá? É sempre separar qual é a nossa pergunta e qual é a grandeza que o exercício propõe para a nossa resposta, tá? Segundo, vamos separar as quantidades e as grandezas e as unidades. Tudo aquilo que for dado em velocidade, separe com velocidade. Tudo aquilo que for dado com quantidade, separe também com quantidade. Assim facilita na hora de montar a nossa equação do problema. Terceiro passo é analisar a questão para descobrir se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Diretamente proporcional é tudo aquilo que aumenta ao aumentar outra grandeza. Então, assim, quando você aumenta a unidade x e você percebe que a unidade y aumenta também, essa relação ela é chamada de diretamente proporcional. Agora, quando você aumenta a unidade x, mas percebe que a unidade y decai, essa relação ela é chamada de inversamente proporcional. Após fazer isso, vamos montar a equação, tá? O quinto passo, ele decorre de acordo com a relação, se ela é diretamente ou indiretamente proporcional. Essa análise nós iremos propor nos próximos passos, de acordo com cada exercício, após fazer a análise. Para exemplificar, eu trouxe aqui para a gente um exercício de regra de 3 simples, tá? E a gente vai analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou ler aqui com vocês. A panificadora ela produz 100 pães e utiliza 10 kg de trigo. Mas o gerente dessa panificadora ele pretende produzir 1000 pães e precisa saber quantos quilogramas de trigo serão utilizados para essa produção. Então, qual é a nossa pergunta? A quantia de quilogramas de trigo. Quais são as grandezas que nós iremos trabalhar aqui? A quantia de pães e a quantidade de quilogramas de trigo. Feito isso, nós temos agora que equacionar o nosso problema, montar as equações. Percebemos o seguinte, que ao aumentar a quantidade de pães, se aumenta a quantidade necessária de trigo para a produção. Então a gente nota que a relação aqui ela é diretamente proporcional. Para resolver essa questão, vamos fazer o seguinte, separar os pães e separar os quilogramas de trigo. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei o pão em cima do pão e o trigo em cima do trigo, certo? A relação é o seguinte, para cada 100 pães, 10 kg de trigo. Para cada 1000 pães, x quilogramas de trigo. Eu não sei qual é essa quantia. Quando a relação é diretamente proporcional, nós temos que multiplicar cruzado, isolar a incógnita e resolver matematicamente o restante da equação. Fazendo isso, nós chegamos ao valor de 100 kg de trigo para a produção de 1000 pães nessa panificadora. Vamos analisar agora um caso onde a relação ela é inversamente proporcional, tá? Vou ler com vocês o enunciado aqui. Um caminhoneiro costuma fazer a viagem em 4 horas a uma velocidade constante de 100 km por hora. Caso esse motorista precise chegar em 2 horas, qual velocidade ele deverá exercer? A gente nota aqui que a distância é a mesma. Então, quando a gente reduz o horário para ele fazer essa viagem, nós temos que aumentar a velocidade. Essa relação ela é inversamente proporcional. Vamos montar a equação aqui
e analisar qual será a diferença no processo de resolução. Então, se ele consegue a 100 km por hora fazer a viagem durante 4 horas, a velocidade x será necessária para ele fazer a mesma viagem durante 2 horas. Agora, nós não iremos mais multiplicar cruzado. Como a relação é inversamente proporcional, nós vamos multiplicar em linha. Então, multiplicando em linha e isolando a incógnita, achamos que a velocidade para ele praticar essa viagem em 2 horas será de 200 km por hora. Então, a gente nota que quando a gente aumenta a velocidade, o tempo da viagem ele diminui, porque nós estamos sendo mais rápidos para a mesma distância. Agora, vamos falar um pouco sobre a regra de 3 composta. A principal diferença é a quantidade de informações que nós teremos para montar a nossa equação, tá? Onde, por exemplo, lembra que a gente analisou a quantidade de trigo de acordo com o número de pães? Se a gente adicionasse mais uma informação, se a gente analisasse, por exemplo, a capacidade de venda daquela panificadora, iria aumentar de acordo com o aumento de pães, que aumentou de acordo com o aumento da quantidade de quilogramas de trigo. Então, nós teremos mais de uma informação na regra de 3 composta. O passo a passo é bem simples. Nós teremos que manter os primeiros passos da regra de 3 simples, tá? Onde a nossa pergunta é o principal fator. Nós teremos que também separar a quantidade das unidades, das grandezas, tá? Na parte matemática que vem a diferença. Ao invés de nós multiplicarmos diretamente, ou em linha, ou cruzada, nós iremos montar equações que envolvem frações de acordo com as grandezas, tá? E após montar, nós iremos analisar se são diretamente ou inversamente proporcional. Nos casos onde as relações são diretamente proporcionais, nós iremos manter as mesmas resoluções da regra de 3 simples. A multiplicação cruzada já irá resolver a nossa questão. Agora vamos ver aqui um caso inversamente proporcional. Uma lan house, ela consegue com 10 impressoras imprimir 100 cópias em 20 minutos. Quanto tempo essa lan house leva para imprimir 600 cópias com apenas 5 impressoras? Calma lá, eu sei que é bastante informação, mas vamos montar as equações que vai facilitar bastante. Então aqui, montando a nossa equação, 10 impressoras em 20 minutos produzem 100 cópias. 5 impressoras em X minutos irão produzir 600 cópias. A gente pode notar que a relação ela é inversa. Ao aumentar o número de cópias, com menos impressoras, o tempo irá aumentar. Porém, se a gente mantém o número de impressoras, a relação é direta. Ao aumentar a quantia de cópias, mais minutos serão necessários. Então, o primeiro passo aqui na resolução é isolar a fração que possui a nossa incógnita, tá? E igualar ela aos dados que nós já conhecemos. Então, assim, vai ficar o 20 sobre o x igualado aos outros dados. A gente pode analisar também o seguinte, a relação entre o número de impressoras e o número de tempo é inversamente proporcional. Aqui que entra o detalhe. Se a relação entre impressoras e minutos é inversamente proporcional, nós iremos inverter os fatores da fração. O 5, que é o número inferior, irá ficar em cima e o 10 irá ficar embaixo. E então, poderemos dar continuidade na nossa análise. Agora, o número de cópias em relação ao número de minutos é diretamente proporcional. Quanto maior o número de cópias, maior será o tempo para a produção. Mas por que eu estou comparando o número de cópias e o número de impressoras, ambos com a quantidade de minutos? Porque a nossa pergunta, a nossa incógnita,
ela faz referência à quantidade de tempo. O tempo, o nosso ponto de start. A nossa análise ela é em relação sempre à quantidade de minutos. Então, montando a equação, ficaria 20 sobre x igualado aos 5 sobre 10, que vai multiplicar o 100 sobre 600. Essa multiplicação ela é feita em linha, tá? Isso é muito importante. Isolando a nossa incógnita, a gente percebe que o tempo ele vai se tornar 240 minutos. A resposta ela é preferencialmente dada no Sistema Internacional de Unidades, mas quando o exercício não pede, sempre procure responder de acordo com a unidade que o exercício propõe, que nesse caso nosso, ele é em minutos mesmo, tá? Bom, então por hoje é só. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido passar algumas coisas importantes sobre a regra de 3 para vocês. E até a próxima. Tchau!